Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, fique à vontade, a casa é sua. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sinistro, assustador, O Cemitério, de Stephen King. Foi a primeira obra que eu li do Stephen King, tirando o Sobre a Escrita. Mas antes de a gente conversar propriamente sobre o livro, eu gostaria que você fizesse aí aquele favor de sempre. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Faça aqui o seu comentário se você quer me sugerir alguma leitura, se você quer me sugerir alguma resenha, porque tudo isso vai ser muitíssimo importante para mim. Em O Cemitério, então, a gente tem a história de um médico chamado Lois, que está se mudando com a sua família para uma cidade um pouquinho menor, no interior, alguma coisa assim, porque ele recebeu uma oferta melhor de trabalho. Ele vai ser uma espécie de médico-chefe na faculdade que ele vai trabalhar agora, uma oportunidade melhor, um salário melhor, e ele acaba se deslocando com a sua família para um lugarzinho menor, uma cidadezinha menor. Ao chegar lá, ele se depara com duas coisas. A primeira é que o lugar onde ele mora era cercado por uma estrada que parecia muito violenta, digamos assim. Muitos carros, caminhões passavam em alta velocidade o tempo todo e não tinha muito quebra-mola, não tinha nenhuma proteção para essa estrada. E ele se depara também com um caminho atrás da casa dele que ele não sabe muito bem até onde vai esse caminho. Então, à medida que ele vai se ambientando naquele lugar, ele conhece um casal de vizinhos que morava numa casa em frente à casa deles. Então, eles eram um casalzinho assim, bem velhinho já, e aquele velhinho já morava ali há muitos anos e conhecia todas as histórias do lugar, aquele cara, aquele vizinho parceiro que acaba te recebendo bem, e eles logo acabaram fazendo amizade. E esse vizinho explicou para ele que esse caminho que saía por trás da casa dele acabava dando num cemitério de animais. E a filha dele acabou ficando muito curiosa por conhecer esse cemitério de animais, e esse vizinho acabou falando, tá bom, eu levo vocês em uma outra hora. Então esse vizinho leva, acaba que toda a família aceita ir, embora a esposa do Lois tivesse muito problema com a morte, assim, ela tinha trauma da morte. E eles fazem aquele passeio, conhecem aquele lugar, conhecem aquele cemitério e voltam. Então, no outro dia, quando o Lou estava na faculdade, aconteceu um acidente e ele precisa socorrer um jovem. Então, quando ele chega para socorrer esse jovem, ele percebe que o jovem estava todo esturricado lá, todo aberto, e ele percebe que esse cara ia morrer. Então, ali no tratamento com o moleque já nos espasmos finais, já próximo de morrer, então esse jovem se senta, olha para ele e fala: o solo do coração do homem é mais empedernido, Lois. Alguma coisa como assim, vou botar a frase na tela, e desmaia e morre. Aí ele fica com aquela coisa na mente, assim, né? Que significa isso? O que esse menino quis dizer com isso? E ele volta para casa e acontece algo que eu fiquei me cagando uns 3 dias por causa dessa cena. Assim, eu fiquei pensando nessa cena. Eu sonhei com essa porcaria uns 3 ou 4 dias, então fica aí um alerta de spoiler para você. O Lois volta para casa, tudo normal, e vai dormir. Então ele tem um sonho, e no sonho dele aparece esse jovem com a cabeça aberta e o convida para sair, para caminhar por aqueles caminhos que davam no cemitério de animais. E quando eles chegam lá naquele cemitério de animais, o Lois, pelo caminho, ele já estava sentindo, assim, ele encostava nos lugares, ele sentia como se estivesse encostando na pele mesmo, embora fosse um sonho. E quando eles chegam lá naquele lugar, esse cara vai falar para ele assim: olha, aqui é um limite. Desse lugar para lá
você não pode passar. Aqui é uma área muito misteriosa e desse lugar você não pode passar. E aí o Lois fica muito assustado e fica naquela coisa, eu acho que todo mundo já passou por isso, de ficar tentando acordar e não consegue. Até que finalmente ele consegue acordar e olha para casa assim, aquela coisa, aquele dia que já tinha amanhecido, o quarto bem claro, a esposa dele chamando lá atrás e ele, ufa, era só um sonho. Aí quando ele vai tirar a coberta assim para levantar, né, ele olha pro pé dele e tá cheio de lama. Aí ele fica naquela coisa, e será que foi um sonho? Será que não foi? E fica meio assustado. E naquele mesmo dia ele tem uma conversa com a filha dele. A filha dele olha pro gato, assim, a família tinha um gato, a filha dele olha pro gato e começa a ter um pensamento meio mórbido assim a respeito do gato e começa a ficar muito preocupada. Ah, meu gato vai morrer algum dia e eu vou ficar muito triste se ele morrer. E o Lois acaba tranquilizando a filha, não, é um gato novo ainda, tem só 2 anos, ainda vai demorar muito para ele morrer. E acaba tranquilizando ela, né? Mas ele acaba tomando a decisão de castrar o gato para evitar que o gato fique andando pelas vizinhanças e tal, e resolve castrar o gato. Um belo dia, a família dele resolve viajar para visitar o pai da esposa e tal. E ele resolve ficar na cidade porque ele não tinha uma relação lá muito boa com o sogro e também porque ele precisava trabalhar. Então o vizinho dele chama ele e fala: Olha, eu encontrei um gato morto e eu queria saber se esse gato era seu. Aí ele vai lá, confere, realmente era o gato dele, e ele fica naquela: Meu Deus, como é que eu vou falar para minha filha que esse gato morreu? Ela já tem seus problemas com a morte, como é que ela vai lidar com isso? Aí o senhorzinho vai falar para ele assim: Tem um jeito de você não precisar contar para sua filha que esse gato morreu. E não explica mais muita coisa, pega esse gato, coloca numa sacola e chama o Lois e começa a andar em direção ao cemitério de animais. E quando eles chegam lá naquele lugar onde o menino, o jovem lá do sonho, fala com o Lois que ele não deveria passar, eles começam a passar. E o Lois, beleza, vou seguir o cara. E quando eles ultrapassam esse caminho, as coisas começam a ficar um pouco mais sinistras, o senhorzinho começa a explicar a ele que andando, passando por esse lugar, existia uma terra muito misteriosa de uns índios e que num lugar específico, se você enterrasse algum morto, algum animal morto, alguma coisa assim, esse animal voltava à vida. E que esse senhorzinho já tinha feito isso com o cachorro dele. Ele enterrou um cachorro uma vez e esse cachorro voltou à vida. E eles foram lá, o Louis meio descrente assim, e eles enterraram o gato nesse lugar. Aí o Louis no outro dia meio, besteira desse velho e tal. E quando ele menos espera, aparece o gato do lado dele em casa. Só que o gato volta meio estranho, meio diferente, assim, meio encapetado, digamos assim. O gato que era um gato meio pacato, praticamente ficava só em casa, agora virou um gato que fedia o tempo todo, não importa quantos banhos dessem nele, ele estava sempre fedendo, ele começou a caçar ratos, ele matava os ratos e deixava os pedaços com sangue espalhado por tudo quanto era lugar. Enfim, esse gato voltou meio pirado da cabeça. Então quando a filha dele volta e olha pro gato assim meio malucão, né? Ela deve ser porque ele foi castrado. Então ela também não dá muita importância, porque ela não sabe da história. Aí no outro dia, bebendo uma cerveja e ele conversando com o vizinho velho, e ele pergunta: alguma vez já foi enterrado algum ser humano lá naquele lugar? Aí o vizinho tem aquela reação meio calado, assim, meio assustado, desconversa e diz que não, que ninguém nunca tentou enterrar nenhum ser humano lá. Então acontece que, mais um alerta de spoiler para você.
Alguns dias para frente, enquanto o Lou estava brincando de pipa com o filho sai correndo atrás de uma pipa e acontece exatamente isso que você está pensando. O filho dele é atingido por um caminhão desses que estava passando correndo na estrada, é atingido em cheio e o filho dele morre. Então passa toda aquela comoção, né? O livro fica muito triste nesse momento por toda a comoção mesmo da família e tal. E o Lois fica naquela coisa, eu preciso enterrar meu filho naquele lugar, como é que eu vou fazer para enterrar meu filho naquele lugar? E ele planeja uma viagem da esposa para ficar com a família do pai novamente, para ele desenhar um plano, bolar um plano e tentar tirar o filho dele do cemitério onde ele foi enterrado e enterrar naquele cemitério específico. Aí o final do livro eu vou deixar para vocês lerem, para descobrirem o que aconteceu depois disso. Falta pouquinho, já dei bastante spoiler até. Mas esse é um livro interessante assim sobre o ponto de vista meio mórbido mesmo. Porque ele fala assim, é meio coisa que você pensou, mas nunca teve coragem de falar que pensou, né? Na época ele estava com os filhos pequenos quando ele escreveu esse livro. E foi meio que tipo assim, eu vou exorcizar esses fantasmas colocando isso num livro. Assim, vou escrever sobre isso e exorcizar esse tipo de pensamento, esse medo da morte, esse medo de como que eu vou lidar com a morte, como eu lidaria com a morte se algum filho meu viesse a morrer, se algum parente meu viesse a morrer. Então ele resolve exorcizar esse medo escrevendo uma história de terror. E assim, é um livrinho que fica na sua mente até pela questão do terror mesmo. Se você conseguir construir bem as cenas na sua mente, é bem provável que você vai em algum momento se cagar de medo. Então é isso, a nossa conversa sobre O Cemitério de Stephen King vai ficando por aqui. Eu lembro a você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar se você gostou da resenha, se você já leu esse livro, as suas impressões a respeito do livro. E nos vemos semana que vem. Até a próxima.